Olá, quarto ano. Sou a professora Gorete, ministrando aula de língua portuguesa do dia 19/6/2020. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, que nós temos muitas aulas, né, para trabalhar. Na página 34, nós temos aí, vamos começar a nossa aula com notícia. Vocês já tiveram essa aula. Nós tivemos um texto sobre notícia, texto 1. Agora nós vamos trabalhar o texto 2, ok? E a notícia, como vocês já sabem, é um texto jornalístico que tem a finalidade de divulgar fatos relevantes e de interesse da população. É composta de título e de parágrafo. O primeiro apresenta as informações mais importantes. Como eu já falei para vocês nas aulas passadas do outro texto sobre notícia, que o primeiro parágrafo é crucial no texto. Ele vem trazendo todas as informações necessárias do texto, tá? E os demais parágrafos são as informações secundárias que a gente coloca no texto, tá? Podem também ser acompanhadas de linhas finas, que é aquela parte, subtítulo que vem embaixo do título, né? Foto e legenda. A foto do objeto e a legenda é falando sobre aquele objeto, ok? Que fornece informações complementares aos fatos da notícia, tá bom? Vamos lá. Aí deixei uma perguntinha para vocês aí que eu quero que vocês coloquem no caderno. Diz assim: você acredita em tudo que é publicado como notícia? Perguntando. Como fazer para descobrir se uma notícia é verdadeira ou falsa? Mais uma pergunta dentro. Aí. Compartilhe sua ideia escrevendo um texto em seu caderno. Você vai pegar o seu caderno, não esquecendo de colocar a data, tá? E vai escrever um texto sobre isso aqui. Se você acredita em tudo que é publicado como notícia e como fazer para descobrir que a notícia é falsa. Ok? Vocês vão escrever isso aí, tá bom? Vamos lá. Agora, vocês não podem esquecer que vocês têm que ler o texto aí, a notícia, né? Que é: o primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro, né? E a linha fina, que é o subtítulo, diz assim: criado pela Terrafusion, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetsons da mobilidade. Então, vocês vão ler esse texto aí, tá? Para poder responder as questões. Aí, na atividade número 2, ele diz assim: releia o título e a linha fina de ambos os textos. Nós temos o primeiro, o texto 1 e o texto 2. Aí no 1 diz assim: primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. No texto 1. Preço inicial dos veículos deve ser proibitivo, limitando seu uso à aviação. Texto 2. Primeiro carro voador do mundo será vendido a partir de outubro. Criado pela Terrafusion, veículo Transition começa a nos levar em direção à era Jetson da mobilidade. Aí na letra A ele diz assim: os títulos das notícias são muito parecidos. Essa coincidência se deve ao fato de que o título resume o fato noticiado, deve ser criativo a fim de atrair a atenção dos leitores. Resume o fato noticiado. Aí você vai lá e marca, ok? Na letra B, releia a linha fina de ambos os textos. A linha fina é aquela partezinha verdinha que tem embaixo aí das letras vermelhas, ok? A linha fina, o subtítulo. Aí ele diz assim: na notícia número 2, há referência à era Jetson. Que era essa? Compartilhe o que sabe com os colegas e o professor. Aí ele diz assim: que na era Jetson é uma referência ao desenho animado Os Jetsons, criado na década de 1960, em que os personagens viviam em uma sociedade futurística e se locomoviam em carros voadores.
No outro pontinho diz assim: as frases que acompanham o título fornecem informações complementares ao fato noticiado, sobre o que trata cada linha fina. A linha fina da notícia 1 apresenta informações sobre o valor do carro voador. A notícia 2 sobre o futuro da mobilidade urbana, ou seja, sobre como as pessoas vão se locomover nas cidades. Então, tem uma diferença do texto número 1 para o número 2, embora sejam muito parecidos, né? Ele diz, ele informa o valor do carro. E na número 2, ele já diz como esse carro voador, irá ser de grande importância para a mobilidade das pessoas, para como as pessoas se locomoverem nas cidades urbanas, com mais agilidade, né? Então, vamos lá. Aí nós temos, na número 3, releia agora o primeiro parágrafo de cada notícia. Aí nós temos o parágrafo da notícia 1, da notícia 2. Vocês vão ler todos dois, tá? Aí, virou a página, vamos para a atividade. Ele diz assim: identifique as informações que aparecem nos primeiros parágrafos das notícias. Coloque 1, se a informação aparece apenas na notícia 1. 2, se aparece apenas na notícia 2. E 12, se aparece nas duas notícias. Aí nós temos nome da empresa que desenvolve o carro voador. 12, porque ele aparece nas duas notícias, né? Expectativa de data para o carro voador está disponível no mercado. Também número 12, porque ele está nas duas notícias, né? Aí, local da sede da empresa, número 1. Nome do carro voador, 2. País em que as primeiras vendas serão feitas, 2. Nome da agência que divulgou inicialmente essa informação, 1. Então, você vai ler as informações aqui na notícia 1 e 2, para poder responder essa questão aí, tá? Aí ele diz assim: releia a primeira frase da notícia 2. Parece que finalmente estamos prestes a iniciar a era Jetson. Essa frase revela uma informação comprovada ou uma opinião da autora do texto? Aí tem uma opinião da autora do texto, né? Porque não é uma informação comprovada. Aí na 4 diz assim: aí ele diz assim, no outro pontinho: explique sua resposta e identifique as palavras ou expressão que a comprova. Aí diz assim: estarmos no início da era Jetson é uma opinião. As palavras e expressões que deixam isso evidente são parece que, e o advérbio é finalmente, tá? Vamos lá. A número 4 diz assim: compare agora as fotos presentes nos dois textos. Elas desempenham a mesma função? Explica a sua resposta. Aí você observa lá as duas fotos, né? E você vai responder se eles têm a mesma função. Aí diz assim que sim. O objetivo das fotos é levar o leitor a visualizar o carro voador, cujo lançamento está sendo anunciado. E na número 5, ele diz que é para você, ele diz: releia as duas notícias e considere as atividades de comparação que você realizou. Qual você gostou mais de ler? A 1 ou a 2? Por quê? Compartilhe sua opinião com o professor. Aí ele diz: formação do leitor. Ler diferentes notícias sobre o mesmo fato contribui para chegar-se às informações, são verdadeiras e para formar uma opinião sobre o que foi lido. Então, essa é uma resposta pessoal, tá? Você vai copiar no seu caderno essa resposta e não esqueçam de colocar a data da aula, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido e uma boa aula para vocês.
Vamos lá, pessoal. Na página 34, nós temos aí os oceanos pedem socorro. É um Saiba Mais. Eu quero que vocês leiam o texto todo, tá? Para vocês poderem ter uma melhor visão. Aí nós temos aí os oceanos pedem socorro, como vocês têm aí na imagem do livro de vocês, uma pesca, né? Nós chamamos isso aí de pesca predatória, tá? Esse monte de peixe aí, com certeza, mas mais para frente irá fazer falta, né? Aí diz assim que os oceanos pedem socorro. Com a pesca excessiva nos oceanos de todo o mundo, tem provocado um grande desequilíbrio ambiental nos ecossistemas marinhos. Alguns exemplos de seres vivos que sofrem essa ação são os bacalhau, o atum e o tubarão. A pesca descontrolada está reduzindo drasticamente o número desses seres vivos nos oceanos, colocando-os em risco de extinção. Como vocês sabem, tudo que nós fazemos com excesso, principalmente nessa área aí da pesca, nós colocamos em risco a vida dos animais, né? Ou seja, dos peixes, né? E que mais tarde certamente irá fazer falta para nós, porque são tipos de animais que servem de alimentos para nós, né? Então, se existe uma pesca predatória ou com exagero, certamente irá fazer falta mais tarde. Vocês leiam o texto todo, tá? Eu coloquei só uma parte aqui para explicar, para vocês leiam o texto todo, que ele diz que um exemplo disso aí é um desequilíbrio ambiental nos oceanos. Foi a pesca excessiva das anchovas e sardinhas que ocorreu na década de 1970 na costa da Namíbia, um país africano. As anchovas e as sardinhas alimentam-se de algas microscópicas, entre outros seres vivos. Com a diminuição desses peixes, as merluzas, que se alimentam de sardinha, começaram a desaparecer. As populações de pinguins africanos e das aves alcatraz do cabo, que se alimentam de anchovas e sardinhas, também foram afetadas no verdadeiro desastre ambiental, né? Aí nós temos na atividade de vocês, tá? Diz assim, na página 35. De acordo com o texto, responda as questões. Quais são as consequências da pesca excessiva nos oceanos? Aí vocês vão responder essa questão aí, tá? Essas questões aqui, vocês vão, da página 35, vocês vão responder no caderno, ok? Anotem a página aí e vocês vão copiar a questão 1, 2 e 3 e vão responder no caderno, tá? Então, as questões bem fáceis, de acordo com o texto, responda as questões propostas. São questões bem fáceis para vocês responderem, tá? Essa é uma tarefa para casa. Aí vocês vão virar para a página 36, que já é a correção da nossa atividade da aula das cadeias e teias alimentares. Aí nós temos aí, observe a representação de uma teia alimentar aquática. Então, está dizendo aí a representação no livro de vocês, uma teia alimentar aquática, ou seja, das águas, né? Letra A, caracterize uma teia alimentar. Aí nós pegamos ali e colocou assim, teia alimentar é o entrelaçamento de diversas cadeias alimentares, pois um mesmo ser pode servir de alimento para vários seres vivos. B, classifique os seres vivos dessa teia alimentar em produtores, as algas. Aqui nessa imagem que vocês têm aí no livro de vocês, primeiros produtores são as algas, porque elas realizam o quê? As fotossíntese, né? Depois nós temos consumidores, as larvas de mosquitos, os girinos, a batata d'água e guaru. C, identifique pelo menos 3 cadeias alimentares formadas pelos seres vivos que compõem essa teia alimentar. Então, dentre esses seres que vocês viram aí nessa teia alimentar, ele diz para você classificar aí, fazer 3 cadeias alimentares. Então, nós temos ali resto de seres vivos, larva, barata d'água e guaru é uma cadeia. Resto de seres vivos, larvas e guaru também é outra cadeia. E algas
girino, batata d'água e guaru também é uma cadeia alimentar. Mais uma. Na letra D, o que aconteceria se uma substância tóxica produzida pelo ser humano matasse todas as larvas e girinos desse ambiente? A quantidade de guarus e baratas d'água provavelmente diminuiria bastante, pois esses animais se alimentam das larvas e dos girinos. Além disso, a quantidade de detritos e algas no ambiente provavelmente aumentaria. Então, vocês vejam aí a grande importância de se manter todos os animais, todos os seres vivos na sua teia alimentar. Ok? Aí nós temos, na página 37, ele diz: leia o texto, em seguida faça o que se pede. Aí nós temos aí: quando os pinhões amadurecem, a fartura de alimentos altera toda a vida na mata, pois são muitos os animais que se alimentam desta semente, entre os quais podemos citar ouriços, pacas, esquilos, gralhas, ratos, entre outros. Cada um desses animais deixa alguns vestígios que são peculiares para a diferenciação entre eles. A gralha azul, por exemplo, que utiliza a araucária para fazer seu ninho, esconde seu alimento no oco dessas árvores. Já o macaco búgio e o ouriço são dotados de uma curiosa habilidade. São capazes de derrubar cuidadosamente as pinhas que guardam os pinhões. O que sobra é aproveitado por besouros, formigas e uma infinidade de insetos. Na letra A, ele diz: pinte de vermelho o nome dos animais que se alimentam do pinhão. Aí lá eu coloquei para vocês, todos esses nomes que estão de vermelho são os animais que se alimentam desses restos aí, tá? De pinhão. B. Os seres humanos também se alimentam do pinhão, utilizando-o em diversos pratos típicos da região sul do Brasil. Que papéis os seres humanos desempenham nessa cadeia alimentar? De produtor, consumidor, de decompositor? De consumidor. C. A árvore araucária está desaparecendo em virtude da utilização de sua madeira pelos seres humanos e do desmatamento para dar lugar a plantações e cidades. De que maneira a extinção da araucária pode afetar o ecossistema do que ela faz parte? Aí tem aqui: a extinção da araucária causaria um grande desequilíbrio ambiental em seu ecossistema, pois seu desaparecimento provocaria a diminuição das populações de animais que se alimentam de suas sementes, podendo até mesmo levá-las à extinção. Além disso, a extinção dessa ave pode afetar os seres vivos que dependem desses animais para sua alimentação. Então, eu espero que vocês tenham entendido aí a atividade que responderam, tá? E eu desejo um ótimo final de semana para vocês, tá? Boa aula e até mais! Olá, galerinha do quarto ano! Tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é referente ao dia 19/6/2020 e nós iremos dar continuidade ao nosso assunto da aula anterior, que foi dança contemporânea. Estão lembrados? Vamos lá? Olha só, na aula anterior nós conversamos um pouquinho sobre a dança contemporânea, falamos um pouquinho do Cena 11, que era um espetáculo, um grupo de dança que apresentou um espetáculo chamado Memórias do Elefante, né? Que trouxe um pouquinho da questão dos elefantes, contou um pouco da história e o comportamento dos elefantes quando estavam ficando velho e ficando para trás e se afastava da população, dos demais elefantes. Muito bem. Na aula de hoje a gente vai dar continuidade a esse contexto, falando do movimento do corpo, tá? Por meio da realização da dança, certo? Olha só, o nosso corpo
ele tem algumas características diferenciadas do corpo da outra pessoa, né? Cada pessoa tem um tipo de corpo adequado, né? Isso vai permitir que nossos movimentos corpóreos sejam executados de maneira diferente. O movimento que eu executo você pode executar o mesmo movimento, porém o seu corpo vai agir de uma maneira diferente, porque nós temos tipologia de corpo diferente. Não são apenas as digitais do nosso dedinho que nos diferencia um do outro, tá? Mas o nosso corpo também, o nosso movimento que vai nos diferenciar um dos outros. Cada um de nós temos os nossos próprios traços, né? Quando nós vamos desenhar, nós temos nossos próprios traços, que é individual de cada um. Assim como cada um de nós temos um jeito próprio de mover e de movimentar o nosso corpo. E essa movimentação do nosso corpo vai variar a partir de alguns aspectos, como a nossa altura influencia na movimentação, né? O nosso peso, as nossas proporções, a anatomia do nosso corpo também vai favorecer que os nossos movimentos sejam diferenciados, assim como os nossos hábitos e a história de vida que cada um de nós temos sobre nossa cultura, sobre nossas origens, tá? Então aqui na figura eu tenho um grupo de dança fazendo alguns movimentos, né? Estes movimentos vão ser diferentes de acordo com as características físicas de cada corpo. Se o corpo é alto, se o corpo é baixo, se o corpo é mais pesado ou se é mais leve, vai fazer uma diferença no movimento, mesmo que esse movimento seja o mesmo movimento que o outro está realizando. Isso é muito comum nos grupos de dança, quando estão dançando algumas coreografias, que todos tentam executar o mesmo movimento. Um é baixinho, o outro é alto, ou é mais gordinho. Então esses movimentos vão ser diferenciados pela nossa questão corpórea, pelas diferenças que nós temos no nosso movimento. Então, no nosso corpo, isso vai influenciar na questão do movimento, né? Então, se eu sou mais gordinho, mais baixinho, se eu sou alto, ou se eu tenho alguma mobilidade física, né? Ou se eu uso cadeira de rodas, se eu uso moleta, isso não interfere de executar o movimento, porém, os movimentos eles vão ser diferenciados de uma pessoa para outra. Por quê? Porque nosso corpo tem característica própria, assim como nossos traços na hora de desenhar tem uma característica própria, né? O nosso corpo também vai ter uma característica própria ao se mover mediante a um grupo de pessoas que executam o mesmo movimento. Na aula anterior a gente falou um pouquinho dos movimentos dos iguais, né? Que vários grupos de pessoas realizavam o mesmo movimento, certo? E esse movimento, né, pode ser diferenciado pela característica física do corpo de cada indivíduo, ou seja, cada um de nós. Olha só, vamos recriar a coreografia dos iguais feita em uma das nossas aulas anteriores, tá? Junto com sua família, né? Junto com o papai, a mamãe, o irmãozinho, você vai criar os movimentos, tá? Para que todas as pessoas repitam. Então, chama o papai, chama a mamãe, chama o irmãozinho, o vovô e a vovó, quem estiver na sua casa, e você vai realizar um movimento. Estas pessoas que estão com você vai repetir o mesmo movimento que você realizou. Durante a repetição desses movimentos, um membro da sua família, ou pode ser o papai, ou pode ser a mamãe, ou pode ser o irmãozinho, ou pode ser o vovô ou a vovó, vai se destacar do grupo fazendo um movimento totalmente diferenciado do que os outros estão executando. Enquanto 4 pessoas repetem o movimento que você realizou, uma delas vai se destacar e fazer um movimento totalmente diferenciado daqueles movimentos que vocês vinham executando no início da atividade, certo? Então vamos continuar. Nós teremos agora uma atividade na página 24. Você vai fazer o seguinte: você vai observar as pessoas ao seu redor, as pessoas que estiverem com você aí na sala da sua casa, no seu quarto, e você vai observar quais os movimentos, gestos e trejeitos que essas pessoas fazem
e que te chama mais atenção, tá? Aí você vai observar detalhadamente quais são esses movimentos que ela realiza e que chamam a sua atenção, tá? Vamos relembrar alguns movimentos que nós realizamos ao longo do nosso dia. E você vai registrar esses movimentos em forma de desenho aí no seu caderninho, lá no seu livro de artes, na página 24, no espaço destacado para a realização dessa atividade. Como é o movimento de ficar parado? Então pense, reflita e desenhe aí no seu livro de artes como é este movimento de ficar parado. Como é o movimento de se levantar? Pense e desenhe esse movimento, o movimento de se levantar, tá? Como se deslocar de um lado para o outro quando você está com pressa? Quando eu estou com pressa para fazer algo, para chegar em algum lugar com rapidez, eu vou fazer o quê? Eu vou andar com pressa. Como é que vai ser esse movimento de pressa? E como é que vai ser esse movimento de caminhar, de andar de um lado para o outro quando eu estiver com preguiça? Né? Quais desses gestos você repete com mais frequência ao longo do dia? Então a gente vai refletir, vai pensar sobre estes movimentos e vamos registrar aí no espaço destinado na página 24 do nosso livro de artes, tá? Você vai registrar os movimentos em forma de desenho nesses espaços e você também vai escolher um desses movimentos, vai repetir várias vezes, tá? Criando um movimento de dança, tá? A repetição desse movimento vai criar um ritmo e logicamente vai unir com o movimento de dança, ok? Essa é a nossa aula de hoje. Não esqueça de fotografar as atividades e mandar para a coordenação da escola para que eu possa ter acesso e acompanhar como é que está sendo a elaboração dessas atividades. Então por hoje vamos ficar por aqui. Beijinhos e abraços e tchau, tchau!